Essa é uma curva de pressão completamente normal. Então, para que eu tenha um entendimento, até de sons, sopros cardíacos, eu tenho que entender essa curva de pressão. Não é brincadeira, essa curva de pressão, igual eu disse para vocês, ela vai acompanhar vocês em todos os pontos de agora em diante. Vocês já viram isso aqui no segundo semestre, estão vendo agora no quinto semestre, vão ver o sexto, vão ver para sempre. A não ser que abandone a medicina. Alguém pretende fazer oftalmo, dermato, alguma coisa assim, não é? Obrigado. Então, eu tenho gradiente de pressão aqui. Eu tenho o suficiente para gerar fluxo laminar. Mas eu tenho um gradiente capaz de gerar turbilhonamento? Não. Capaz de gerar sopro? Não. Eu tenho um gradiente de pressão aqui? Não. Eu chamo essa fase aqui de quê? De diástole ventricular. Aqui eu chamo de fase de contração o quê? Hã? E ejeção ventricular rápida, ejeção ventricular lenta, relaxamento isovolumétrico e volto de novo para a fase diastólica, correto? Importante observar. Então, se eu estou falando de uma situação, vamos falar aí da estenose mitral, onde que eu esperaria encontrar a alteração de gradiente? Em que fase do ciclo cardíaco que eu esperaria encontrar a alteração de gradiente? Aqui ou aqui? Eu estou falando aqui da estenose mitral. Onde que eu esperaria encontrar um gradiente? Mostra para mim, onde que você esperaria encontrar um gradiente? É? Vamos ver o que acontece? Então... Opa! Peraí. Olha lá. Curva de pressão. Vê? Olha lá a curva de pressão. As linhas estão se sobrepondo? Se as linhas não estão se sobrepondo, eu tenho um gradiente. E olha lá, embaixo, o que eu tenho? A expressão acústica desse gradiente, que é o turbilhonamento, que é o sopro. Tudo bem? Certo? E a característica do sopro, que é um sopro decrescendo, crescendo. Né? O sopro que ele tem um reforço, que eu faço no finalzinho. Tudo bem? E então depois a gente vai fazer as discussões semiológicas aí. Só para mostrar para vocês que eu não tenho agora essa linha sobrepondo essa linha. Eu tenho um afastamento das linhas. E a área dessa linha aqui vai ser o quê? Justamente o quê? O gradiente de pressão. Tudo bem? Se eu fizer a integral disso aí, eu vou ter o quê? O gradiente de pressão. Na média do gradiente de pressão. Né? Ou o gradiente médio de pressão. Eu lembro desse negócio de integral, essas coisas. Acho que vocês tiveram alguma... A turma de vocês já tiveram alguma coisa desse negócio, né? Não? Só que fez por fora. É. Eu fiz química de medicina, então a gente estudava esse negócio de integral, derivado, essas coisas. Mas era bacana. Então, olha lá, mostrando de novo, de uma forma mais ampliada, para você ter justamente noção disso aí. Isso aí vai refletir o quê? Uma patologia, uma condição patológica. Qual é? Uma estenose mitral. Tá? Vou mostrar só mais um para vocês aqui, só para vocês terem noção de que isso não é uma condição balena, né? De que a gente está falando de coisas que vocês não viram na... Eu estou mostrando coisas lá da clínica médica para um de vocês. Ó. Vou falar aqui de estenose aórtica. Então, estenose aórtica, olha a curva de pressão de perseguirana. Olha a curva de pressão. Para entender estenose aórtica, curva de pressão. Essa curva de pressão é de uma estenose aórtica ou é a curva de pressão normal? Aí eu vou olhando, aí vem as classificações, que não é interessante para vocês agora, mas eu vou lá para a curva de pressão, vou lá procurar a curva de pressão de estenose aórtica. Ainda está normal. Opa! O que eu encontrei aqui? Não deveria se sobrepor? Se sobrepõe? Não. E aí eu encontro que embaixo
fenômeno acústico. O fenômeno é esse, do sopro, que tem inclusive uma característica, um sopro em... Entenderam por que ele é em diamante agora? Porque o gradiente vai aumentando e diminuindo. Viu como é que fica mais fácil entender quando você vê a fisiopatologia? Entendeu agora por que o sopro da estenose aórtica é um sopro em diamante? Entendeu? Porque o gradiente sobe e diminui. Só isso. Não há muita coisa de... E por que o da estenose mitral ele é decrescendo? Porque vai diminuindo o gradiente. Aqui não, o gradiente ele sobe, atinge um pico, depois ele decresce. De forma como se fosse um sopro que a gente chama de diamante. E aí você vai dar essas pressões, tipo, né, que não vem ao caso. Tudo bem? Então, vamos para o simulador, pessoal, para a gente tentar encontrar essas coisas aí. Tá? Ficou alguma dúvida sobre essa questão da curva de pressão, de que tem que haver uma sobreposição, certo? E quando eu não encontrar essa sobreposição, é porque deu uma coisa errada. É porque aí tem um ingrediente. Lógico, algum nível de dissociação dessas linhas tem que existir para que exista um fluxo laminar, certo? Mas a gente pode extrapolar dizendo que isso aí se sobrepõe. Agora, o que eu não posso é encontrar um gradiente daquele tamanho lá. E aí você viu que ele faz a área lá e disse para mim que aquele lá, a área daquele lá é a média de gradiente de pressão. Oi? Tem aquela estratégia de utilizar o pulso. Tem, mas o pulso é para a ausculta, aí é legal para a ausculta. Quando a gente vai falando de ausculta, isso é muito legal assim. Já que você perguntou, hoje eu vou não deixar você muito na angústia. Você vai ficar angustiado até lá e vai ficar muito triste. O pulso carotídeo ele ocorre no período que? Ejetivo. E o período ejetivo ocorre entre B1 e B2. E entre B1 e B2 ocorre o quê? Então, o pulso carotídeo me define o quê? Assístole. Então, se eu estou com dúvida se o sopro que eu estou auscultando é sistólico ou diastólico, eu palpo o pulso carotídeo. Se ele for sincrônico com o pulso carotídeo, ele é um sopro o quê? Se ele não for sincrônico com o pulso carotídeo, ele é um diastólico. Isso é uma macete. Entendeu? Então, aí a correlação não é para B1, para B3, no B4, não. A correlação seria para ausculta, para diferenciação de sopro, que às vezes é bem difícil. Bem difícil, às vezes, você diferenciar um sopro diastólico de um sistólico. Mas é que a gente adota na Universidade de Brasília, é que se adota em qualquer universidade do mundo, entendeu? Que é a classificação de Levine. Por quê? Porque se você for publicar um artigo, e vocês vão publicar muitos artigos da vida de vocês, principalmente relatos de casos, essas coisas, entendeu? E você vai fazer a descrição do exame físico desse paciente, e você vai descrever como é que foi a ausculta desse paciente, e você vai dizer que ele tinha um sopro sistólico 3 cruzes em 6. Quem lê lá nos Estados Unidos vai entender que 3 cruzes em 6 significa 3 cruzes em 6. Agora, se você botar 2 cruzes em 4, o cara não vai entender o que é 2 cruzes em 4 para você. Eu fiz a minha classificação própria, não é que eu não faço isso não. Eu prefiro 4 cruzes em 8. Não faz isso. Entende? Aí não inventa moda. Tá? Então, vamos lá. Preste atenção nesse som. Eu vou começar a ficar um pouco mais exigente com vocês a partir de agora. Eu quero que vocês me digam o ritmo. Eu vou ser enjoado que nem o Ervaldo é. Primeiro ritmo é o quê? Calma aí. O sinusal é elétrica jogando. O ritmo é circadiano, o ritmo é sinusal, o ritmo é ovulatório, o ritmo é cardíaco. Cardíaco. Porque você falar só ritmo regular, foi muito difícil, porque você pode ter um ritmo hormonal regular também, entendeu? Então é o ritmo cardíaco. Então vamos deixar bem claro. Vamos ser meio preciosistas. Tá? Tem uma classificação que o professor utiliza
é uma classificação que nós gostamos, que é dizer se o ritmo é regular ou irregular. E dentro desse irregular, a gente ainda classifica dizendo se ele é irregularmente irregular ou irregularmente regular. E eu vou mostrar para vocês um irregularmente irregular e um irregularmente regular. Por quê? Você pode ter um irregular, você pode ter um ritmo que tenha uma irregularidade, mas ele tem um padrão dentro dessa irregularidade. Por exemplo, ele tem 3 extrasístoles e um batimento normal, 3 extrasístoles e um batimento normal. Quer dizer, isso é irregular. Regular seria todos os batimentos normais. Mas ele segue um padrão de irregularidade. Então ele é irregularmente regular. Tudo bem? Agora, quando você pega um ritmo que não tem padrão nenhum, ele é irregularmente irregular. Alguns livros chamam isso de ritmo caótico. A gente não usa aqui essa expressão porque não é encontrada em todos os livros. Tudo bem? Então não use esse prova porque não vai ser, vocês não vão encontrar respaldo para esse tipo de classificação. Tá bom? E na descrição semiológica, no nosso ritmo caótico, não use isso não fica legal. Né? Tudo bem? Então aqui, primeira coisa, o ritmo é o quê? O ritmo cardíaco é o quê? É regular. Ele tem quantos tempos? 3. 3 tempos significa quantidade de sons, né? Aí agora vocês vão definir. Aí eu vou dar uma macete para vocês. É tum-tum-tá ou tum-tá-tá? Hã? Tum-tum-tá ou tum-tá-tá? Ou tum-tum-tá-tá? Vocês vão brincar agora, hoje vocês vão sair daqui hoje assim. Tum-tá, tum-tum-tá, tum-tá-tá, tum-tum-tá-tá. Vocês vão sair daqui cantando. Mas é tum-tum-tá, tum-tá-tá. O que é? Tum-tá-tá. Tum-tá-tá é um som o quê? Próton. Então é o quê? D3. Aí você. Não, não sou problema. O que faz você pensar no CIA e o que você faz você pensar na estenose pulmonar? Gente, clinicamente, você está diante de um paciente. Uma criança chega para você e você está terminando. O que você tem a CIA causando um sopro de estenose pulmonar? São as chamadas síndromes de perfluxo pulmonar. Entre elas se inclui a CIA. Ou seja, o gradiente entre átrio esquerdo e átrio direito é muito pequeno. Ele não gera sopro. Mas ao mesmo tempo, existe uma passagem entre o átrio esquerdo e o átrio direito. Isso faz com que haja uma passagem de sangue do átrio esquerdo para o átrio direito. E haja uma sobrecarga volumétrica do átrio direito. E essa sobrecarga volumétrica do átrio direito é passada pelo ventrículo direito. E a válvula pulmonar é uma válvula pulmonar que tem uma característica pouco extensível. Então isso faz com que ocorra você tem muito volume para uma válvula pouco extensível. Isso gera uma estenose pulmonar relativa. Não, em geral não é um sopro tão intenso. Correto? Porque não são estenoses graves. Certo? E geralmente, como é criança, você encontra desdobramentos da segunda bulla. E como você tem sobrecargas volumétricas do ventrículo direito, o ventrículo pode crescer e você tem bloqueio de ramo direito. Então, uma tríade clínica, uma tríade de achados muito características do CIA é quando você encontra uma criança com bloqueio de ramo direito no eletro, um sopro de estenose pulmonar relativa, mas ele não é tão intenso, tipo esse segundo sopro, e um desdobramento.